na Patagônia. As regras são simples. Para obter alimento, o puma precisa agir de maneira furtiva. Para suas presas, sobreviver requer muita atenção. Ele detém o poder da vida e da morte. Mas mesmo para esse exímio caçador, a sobrevivência é o maior desafio. O cair da tarde no sul dos Andes. O predador e a sua presa mantêm uma apreensiva trégua. Os guanacos sabem que o puma caça principalmente à noite. Eles devem estar seguros. Pelo menos até o sol desaparecer. Como todos os felinos, o puma possui uma visão noturna espetacular. Mas se os guaracos perceberem o seu cheiro, a caçada estará terminada. O puma dá a volta e se posiciona a favor do vento. O guanaco está completamente distraído e rumina seu alimento com satisfação. Mas não por muito tempo. Com a presa imobilizada, o puma não perde tempo em saciar a sua fome. Os guanacos permanecem alerta, mas o puma não precisará matar mais nenhum esta noite. Parque Nacional Torres del Paine, no sul do Chile. Esse é o território de caça do puma. A primavera floresce durante o mês de novembro. Depois do rigoroso inverno do sul, a paisagem volta a ganhar cor. Renascem as flores e a vegetação. Em todo lugar há sinais de abundância e da vida que se renova. Esta ninhada de filhotes de raposa tem apenas 2 semanas de vida.
Mas eles já se esforçam para compreender a sua hierarquia e explorar um novo mundo. Os guanacos também têm filhotes para cuidar. As pequeninas raposas ainda não sabem muito bem quem são essas estranhas criaturas. Os filhotes de guanaco, chamados de tulengos, são todos reunidos em uma espécie de berçário. Aqui, sob a supervisão dos adultos, eles brincam e se socializam em segurança e desenvolvem as habilidades necessárias à sua sobrevivência. Quando a brincadeira termina, é hora de se limpar. Esfregar-se em uma superfície seca evita que os parasitas se depositem em sua abundante pelagem. O rebanho parece agitado. Talvez a brisa tenha revelado a presença de um puma. Os caçadores diurnos raramente obtêm sucesso, mas o faminto puma está disposto a tentar a sorte. O estômago mais baixo é um sinal de que esta fêmea deu à luz há pouco tempo. Para produzir mais leite, ela precisa se alimentar. A fêmea tem sorte e consegue capturar a presa próximo de onde estão os seus filhotes. Os pequenos permanecem escondidos até que escutam o chamado da mãe. Após saciar a fome, ela esconde o resto da carcaça, guardando-a para a próxima refeição. A mãe e seus filhotes se recolhem para dentro da mata, onde passam a tarde. Ela precisa descansar. Felizmente para todas as mães e seus filhotes, é uma época de fartura em Torres del Paine. Os animais aproveitam enquanto podem. Até mesmo a raposa, que é mais ativa durante a noite, se anima para dar um passeio em plena luz do dia. Quando volta para casa, é sempre recebida com fervorosas boas-vindas. Seus 5 filhotes estão crescendo rapidamente. Ela precisa garantir a produção de leite para os pequenos. E para isso, precisa se alimentar. Para os guanacos, há outras prioridades além de se alimentar. É o início da temporada de acasalamento e os machos estão ávidos para mostrar quem é que manda. Só há espaço no rebanho para um macho dominante.
Os rivais batalham por essa posição. Há muita coisa em jogo. O vencedor conquista o direito de formar um harém com as fêmeas do grupo e passar seus genes à nova geração. O perdedor se afasta e segue seu caminho. Agora o macho dominante pode começar a agir. Ele sente pelo olfato que a fêmea está pronta para acasalar, mas ela não irá facilitar. Quando ela se senta no chão, ele sabe que pode se aproximar. O sexo entre os guanacos costuma ser um breve romance. Se o time não for muito bom, as coisas podem ficar um tanto estranhas. Enquanto o líder trata de seus assuntos, os outros integrantes do rebanho montam guarda. A noite está chegando. E com ela surgem os perigos. À beira da mata, a fêmea descansa. Ela precisa recuperar as forças para as dificuldades da caçada. Ao cair da tarde, o rebanho de guanacos começa a ficar inquieto. É a hora do puma ficar à espreita. Esse exímio caçador controla um território de mais de 100 quilômetros quadrados. Mas cada caçada é uma aposta. E essa fêmea nem sempre consegue o que quer. O segredo do sucesso é agir às escondidas. Especialmente durante o dia, quando os guanacos estão alerta. Ele precisa não apenas surpreender a sua presa, mas também evitar alarmar quaisquer outros animais. O puma geralmente esconde a carcaça da presa antes de sair para buscar os seus filhotes. Mas essa fêmea já atraiu a atenção. Ela arrisca, embora saiba que animais carniceiros virão roubar a sua comida. E eles vêm. Mas o guanaco pesa cerca de 100 quilos. Deve sobrar o suficiente para quando ela retornar. O carcará é o primeiro a aparecer. Mas esse é um pássaro acanhado e logo vai embora, permitindo que a raposa se aproxime. Os carcarás pertencem à família dos gaviões e dos falcões, mas não são muito chegados à caça. Nem sabem afugentar raposas.
Protegido pela escuridão, o verdadeiro dono da carcaça retorna para reclamar seu prêmio. Após certificar-se de que não há perigo, a mãe chama os filhotes para jantar. Aos 2 meses de idade, eles já estão desmamando, deixando o leite materno e passando a degustar uma parte das suas presas. Os pequenos pumas logo adquirem gosto pela carne. Ainda que comam rapidamente, este pesado guanaco servirá de alimento à família por 2 ou 3 dias, se eles conseguirem mantê-lo escondido dos carniceiros. A mãe puma sabe quando os filhotes estão saciados. Mas os pequenos, sempre famintos, precisam ser lembrados. Para eles, o intervalo das refeições é mais um momento de brincadeiras. A mãe não está interessada. A caça e a comida deixaram exausta. A sua próxima refeição depende das sobras da caça. Não é fácil esconder uma carcaça tão grande. Mas ela se esforçou demais para perder tudo para os carniceiros. É hora de partir. A fêmea precisa encontrar um local seguro para proteger seus filhotes e recuperar as energias para a próxima caçada. Os íngremes penhascos de Torres del Paine servem de abrigo para o condor, um dos carniceiros mais importantes da região. E isso não é nada bom para o puma. A morte raramente escapa à visão aguçada do condor. Os carcarás já devoraram uma boa parte da presa do puma. Mas sua refeição está prestes a terminar. Os condores são animais grandes e poderosos e possuem uma enorme envergadura de mais de 3 metros. Eles tomam posse da carcaça. Com tantos condores devorando esse banquete, nada terá sobrado quando os pumas retornarem. Mas os condores costumam ser muito agitados. A menor movimentação é capaz de distraí-los ou fazê-los entrar em pânico. É difícil levantar voo morro acima, especialmente de barriga cheia. Os condores precisam de muita força de sustentação sob as suas grandes asas.
eles retornam para a segurança de seus abrigos e esperam a próxima oportunidade. Esse é o momento que os carcarás estavam aguardando. A raposa não quer perder a sua chance. É uma boa oportunidade para variar a dieta cotidiana, composta de coelhos e roedores. Quando ela termina, os carcarás conseguem voltar por alguns segundos. Assim como os pumas e as raposas, eles também precisam alimentar sua prole. Os filhotes de carcará estão sempre famintos. E seus pais não são muito bons caçadores. Alguns pedaços de carne fresca tornam a vida muito mais fácil. Somente o puma é capaz de derrubar um guanaco adulto. Mas as habilidades de caça desse enorme felino fornecem refeições inesperadas para muitos animais da vizinhança. Essas refeições podem fazer a diferença entre a inanição e a sobrevivência. Para os guanacos, a melhor forma de sobreviver é manter a guarda. Chega o outono, quando eles se reúnem em grandes bandos. Sentinelas são posicionados em inúmeros pontos estratégicos. Eles contam com seus sentidos aguçados para detectar a presença do puma, antes que ele tenha a chance de atacar. Depois de perder a última caça para os carniceiros, a fêmea arrisca outra caçada diurna. Seus filhotes estão crescendo rapidamente e ela é a única caçadora da família. Para esconder o seu cheiro, ela avança contra o vento. Enquanto a brisa serena do outono encobre o som da sua aproximação. Mas com tantos olhos inspecionando a paisagem, o puma acaba sendo descoberto. Quando as sentinelas soam o alarme, a caçada chega ao fim. Todos os animais ao redor tomam conhecimento da tentativa fracassada. A fêmea e seus filhotes terão que tentar a sorte em outro lugar.
mês de junho marca o início do inverno na Patagônia. Violentas tempestades trazem a neve a Torres del Paine, vindas do Oceano Pacífico ou do alto dos campos de gelo do interior. A maioria dos habitantes do parque não enfrenta grandes dificuldades. O puma segue os guanacos até altitudes mais baixas. Mas, mesmo fina, a camada de neve facilita a localização do grande felino, tornando a caça mais difícil. Os guanacos sempre encontram algo para comer, pois a vegetação nunca é completamente encoberta pela neve. O calafate da Patagônia preserva as folhas durante o ano inteiro, e seus espinhos não são problema para os guanacos. Mesmo no inverno, o solo não fica coberto de branco por muito tempo. Os ventos constantes dissipam a maior parte da neve. Uma tarde de sol se encarrega de eliminar o resto. Apesar das dificuldades das caçadas no inverno, hoje a puma fêmea e seus filhotes se alimentam dos restos da última caça. Os carniceiros vigiam atentamente os movimentos do puma. Mas essa fêmea é muito esperta para entregar o esconderijo da carcaça. Os pumas esperam até o crepúsculo para retornar ao esconderijo. Na escuridão é mais difícil visualizá-los. O habitat desses grandes felinos se estende das montanhas rochosas da América do Norte até o sul da Patagônia. Eles possuem muitos nomes: sussuarana, leão da montanha, onça parda e puma. Os pumas de Torres del Paine estão entre os maiores de sua espécie, e estes estão crescendo. Ao esconder a carcaça debaixo de uma camada de grama, uma única caça pode alimentar a família por várias refeições. Mas o alimento já dura menos do que quando os filhotes eram menores. Enquanto sua família come, a fêmea não tolera intromissões, principalmente de raposas carniceiras. A raposa sabe que não vale a pena arriscar um confronto direto. Terá que se contentar com as sobras, se quiser sobreviver. A mãe puma é uma exímia caçadora e uma excelente provedora. Por quase 1 ano e meio, ela cuidou de seus 3 filhotes e lhes ensinou os caminhos da vida.
Está quase na hora de começarem a caçar por si próprios. Eles começam a se interessar pelos guanacos. E os guanacos tentam manter distância. Mas por enquanto os filhotes não parecem ter pressa de crescer. As estações se alternam sem cessar, como os ventos constantes, que cortam os cumes de granito. Logo é verão novamente em Torres del Paine. Chega o momento do rebanho dos guanacos dar à luz a seus filhotes. Assim como seus parentes, as lhamas e as alpacas, os guanacos costumam dar à luz de pé. Para o recém-nascido, é um rigoroso despertar. Mas não há tempo a perder. Para que o pequeno tchulengo tenha alguma chance de sobreviver, precisa se levantar imediatamente. O mundo em que acaba de chegar é um lugar muito perigoso. A fêmea captura um tchulengo. Mas em vez de matá-lo, entrega-o aos seus filhotes. Ela observa o que acontece e avalia o progresso dos pequenos. Embora pareça cruel para nós, essa é uma importante forma de testar os instintos dos filhotes. Finalmente, uma pequena fêmea acaba com o tchulengo. Seu futuro como caçadora parece promissor. Com a professora que tem, isso não é nenhuma surpresa. A educação dos filhotes está quase chegando ao fim. Em breve terão que deixar sua mãe e prosseguir por conta própria. Os pumas adultos desempenham um papel fundamental dentro da comunidade selvagem. Além de fornecer alimento para os animais próximos, eles também ajudam a controlar a população das suas presas e evitar a pastagem excessiva. Mas será que os filhotes estarão prontos quando for a hora de partir?
Após 17 meses, se aproxima o momento dos filhotes de puma se separarem. Em breve serão caçadores solitários. Enquanto ainda podem ter a companhia um dos outros, eles aproveitam. A pequena Corruíra não está gostando nada de ver sua casa transformada em um playground de pumas. Para sua sorte, os filhotes não se interessam por pássaros. No auge do verão, o grupo de guanacos inicia uma rotina diária. Eles passam muitas horas ruminando e relaxando sobre a grama espessa. Nem ao menos percebem a presença do invasor. Um dos filhotes de puma, a caçadora promissora, conseguiu se infiltrar bem no coração do rebanho. Ela dominou as técnicas de espreita de sua mãe. O que mais será capaz de fazer? A jovem puma não contava com a mudança na direção do vento. E uma sentinela percebeu a sua presença pelo olfato. A caçada termina antes mesmo de começar. Mas ela aprendeu outra lição muito importante. Para obter sucesso na caçada, o melhor é esperar até o anoitecer. Ela percebe um grupo de guanacos comendo perto da fronteira cercada do parque. Não há razão para ter pressa. Ela vai esperar até que o sol se ponha. Chega o momento perfeito. Ela escolhe o alvo. E recorda toda a perícia e as táticas ensinadas por sua mãe. Aproxima-se contra o vento, caminhando em silêncio, como uma sombra.
Bloqueada pela cerca, a presa não tem chance de escapar. A jovem fêmea conquista o seu primeiro êxito como caçadora e uma doce vitória. O puma acaba de passar por uma iniciação crucial. Seu aprendizado está concluído. De agora em diante, essa fêmea é uma caçadora. Como se a vida dos guanacos já não fosse bastante difícil, eles agora precisam se proteger de mais um predador. Novo e importante dia amanhece. O bastão foi passado de mãe para filha. Agora é a vez da jovem fêmea dividir a sua caça com a família. E cabe a ela esconder a carcaça do que sobrou, exatamente como aprendeu com sua mãe. Os filhotes passam os últimos dias com a mãe. Em breve, os irmãos da jovem caçadora estarão caçando como ela. E cada um poderá seguir seu próprio caminho. E Torres del Paine será governada por uma nova geração de pumas.